Aqui, ó, a gente tem uma seção aqui, ó, só para vocês entenderem. Acho que era isso aqui que eu queria mostrar, tá? Lembra que lá na nossa, aqui nessa aba de dados, tem aqui os cálculos, né, desses parâmetros aqui dos ajustes de equação. Então, esses ajustes de equação, eles vão ser utilizados aqui, ó, na hora de calcular, de fato, os sortimentos aqui nessa planilha, tá bom? Nessa planilha aqui que vocês estão vendo, ó, tem essa primeira equação aqui, ó, deixa eu mostrar. A primeira equação, ela diz, ó, diâmetro que vai ser dado por essa equação. Diâmetro igual ao coeficiente B0, aqui tem o valor do coeficiente B0, mais coeficiente B1 vezes a altura, o valor do coeficiente B1 está aqui, a altura ao quadrado, né, mais coeficiente B2 vezes a altura ao quadrado, aqui o coeficiente B2, mais o B3 vezes a altura ao cubo, aqui está o valor do coeficiente B3, tá? Isso aqui, ó, é o diâmetro em função da altura. E a mesma coisa aqui, ó, na questão da espessura de casca, tá? Casca, e aqui tem o coeficiente B0 da equação, coeficiente B1 da equação e o coeficiente B2 da equação, tá? E aí, ó, conforme essas duas equações aqui que vocês acabaram de ver, olha só o que a gente consegue fazer, ó. Sortimento número 1. O que é o sortimento número 1? Então, vamos supor que eu quero colocar aqui, eu quero definir aqui para vocês, né, que esse primeiro sortimento, ele vai da base da árvore até 2,5 metros. Então, eu quero saber, nessa primeira parte da árvore, de 0 a 2,5 metros, ó, vou colocar aqui, ó, 2,5, tá? Quanto que tem, por exemplo, ó, na ponta grossa, ou seja, na base da árvore, altura 0 metros, lá ele tem um diâmetro de 23,04 centímetros, 2,57 centímetros de casca, isso na ponta grossa. Na ponta fina, né, lá na altura da ponta fina, 2,5 metros, lá já vai ter um diâmetro de 17,56, a casca de 2,32, ou seja, eu tenho as informações aqui da ponta grossa, da ponta fina, isso tudo só para essa primeira seção. Nessa primeira seção, olha só, de acordo com os dados aqui da nossa planilha, a gente tem nesse sortimento, nesse primeiro sortimento, a gente tem aqui esse volume de 0,08 metros cúbicos, tá? Isso gera, de acordo com os parâmetros aqui, isso gera 40 metros cúbicos por hectare, tá? E um volume total de 1.213 para esse projeto, 1.213 metros cúbicos, tá? Isso aqui volume com casca. Aí a gente tem aqui informação também de volume sem casca, olha só. Volume do sortimento, volume por hectare, volume total sem casca. Então, olha só. Isso aqui foi o sortimento que a gente conseguiu calcular só dessa primeira seção, tá? E aí, de acordo com a nossa base de dados, eu posso ir acrescentando outros sortimentos aqui dessa mesma, para essa mesma classe, tá bom? Então, aqui, a gente percebe que eu estou definindo os sortimentos de acordo com a altura desejada da árvore, tá? Então, o primeiro foi de 0 até 2,5. O segundo sortimento, eu quero que ele tenha um comprimento de 2 metros de comprimento, tá? Então, o que isso quer dizer? Tá? Vou destacar aqui, ó. Nesse segundo sortimento, lá a ponta grossa, ele vai estar com 2 metros, vai ser a 2,5 metros de altura. Então, aqui eu tenho o valor de diâmetro e casca a 2,5 metros de altura, que vai ser o valor da ponta grossa. Lá na ponta fina, vai dar lá nos 4,5 metros de altura da árvore. Lá nessa altura, eu tenho um diâmetro de 14,53 e uma espessura de casca de 2,11. Novamente aqui, ó, para esse sortimento, né, de 2,5 até os 4,5 de altura, né, para esses 2 metros aqui de comprimento, eu tenho essas informações aqui de volume com casca e volume sem casca, e assim por diante, tá bom? Então, essa planilha aqui é só um exemplo, né, de como que você pode gerar essa base de dados, né, de vários tipos de sortimento, tá? E aí isso tudo vai compor o seu relatório de inventário florestal, tá bom? Então, nessa planilha aqui, ó, a gente vê que para os diferentes sortimentos, a gente tem um volume por hectare de 104 metros cúbicos por hectare e um volume total
de 3.144 metros cúbicos para esse projeto, né? Só que aí a gente coloca aqui, ó, volume sem casca. De acordo com a nossa base de dados, o volume sem casca deu 54 metros cúbicos e um volume total de 1.621. Tá bom, gente?